Olá, aluno do nono ano. Mais uma vez é um prazer estar em contato, com vocês. Não presencial, mas através, da videoaula. Mas mesmo assim não deixa de ter sua importância. Como eu falei para vocês, esse negócio a importância, o aprendizado da gente cabe a nós também, ou distante ou perto, sim, com interesse, a vontade de querer. Você vê que às vezes a gente está aí próximo de vocês, em contato, e muitos, a gente passa 50 minutos, duas aulas germinadas, e às vezes o aluno não está nem aí. E muitos alunos que a gente vê, mesmo à distância, faz as suas atividades, faz os seus trabalhos, se interessa, olha que beleza. Isso, como eu falei para vocês, tem pessoas que se formam, faz doutorado, faz pós-graduação à distância. Isso vai acontecer com vocês, se Deus quiser. Olha, eu estou aqui para a gente corrigir, e corrigindo a atividade também, a gente tira algumas dúvidas, e melhora o nosso conhecimento. Okay? Isso é a função da atividade. Quando você está fazendo atividade, você está pesquisando, você está revendo. Quando você está revendo, aí aquilo, professores, às vezes a gente passou por cima de um detalhezinho lá e você descobriu. Certo? É isso a função da atividade. A gente não valoriza, pensa que não é nada, não. A atividade é para isso mesmo. Para você, aí você é trabalho mesmo para dar trabalho. Aí o professor passou um trabalho, então um trabalho é para dar trabalho mesmo, para você procurar. Se não fosse assim, você não era um trabalho. Ia dar de bandeja a coisa pronta aí você. E, consequentemente, a sua aprendizagem ia ser bastante baixa. Talvez a zero. Olha, eu vou começar a corrigir primeiro aquela atividade que eu mandei para vocês na sexta-feira, dia 7. Na sexta-feira. Okay? A gente tem a primeira questão, nós temos uma reação química, pode ser chamada também de uma combinação química, você concorda? Sim, claro, eu concordo. Aí ele explique sua resposta. Então é uma combinação, são transformações, uma reação química, são transformações que ocorrem de uma combinação de substâncias para formar um novo produto. Ok? Então é uma combinação entre o ferro, entre o zinco, esses elementos eles se combinaram, se uniram para formar um novo produto. Vai formar um novo composto. Então, sim, uma reação química é uma combinação. Vamos combinar. Aí eu tenho minha ideia, outro professor tem a sua ideia. Aí se a gente combinar as duas ideias, vai nascer uma ideia diferente, juntada as duas vai dar uma ideia diferente lá. Porque juntou os dois, ó, eu peguei uma parte de AES, peguei uma parte do outro professor, da outra professora, ó, olha a ideia que deu aqui, ó, somou isso aqui e chegamos a essa conclusão. Ok? Sim. Na letra B diz o seguinte, abaixo você tem uma lista de fenômenos. Fenômeno é aquilo que ocorre na natureza, que causa nosso espanto, o trovão, o raio, o sol. Isso é um fenômeno da natureza, o vento é um fenômeno da natureza. Certo? Aí ele diz, quais correspondem às reações químicas aqui embaixo? Então na letra A ele diz, formação de ferrugem. Sim, é uma reação química. Entre o ferro, o oxigênio, a água, o vapor que aconteceu ali e surgiu ferrugem. É uma substância totalmente diferente. Um produto totalmente diferente do que era antes. Na letra B, uma fusão do chumbo. Não. Ali derreteu. Ali é o quê? Um fenômeno físico. Um dos estados físicos da matéria que a gente estudou. Então ali é só um fenômeno físico. A letra C, ainda da segunda, viu? Do dia 7. A queima de carvão, de churrasco. Sim, é uma reação química, se transformar em vapores de água, em monóxido de carbono e outros produtos também. A cinza. Então ali é uma reação química. Reação química é tudo aquilo que se une e forma um produto totalmente diferente. Como eu lembro da aula que eu falei, se eu pegar uma folha dessa aqui, ó, e eu rasgar, vai ser uma reação química? Não. Continua sendo papel, só que ficou em pedaços menores. Se eu pegar essa camisa aqui, rasgar ela todinha, deixou de ser? Não. Certo? Ela ficou em pedaços menores, panos menores. Mas não é uma reação química. Agora, quando você pega e faz um bolo, aquilo tudo que soma os ingredientes, transformando naquele bolo, aí isso é uma reação química.
certo? Que, ó, daqueles produtos se transformam num totalmente diferente. Na letra D, a fervura da água. A água que você está fervendo ali, ó, em ebulição, ela deixou de ser água? Não. Então ali é um fenômeno físico. Ali, ó, de maneira alguma. A evaporação do iodo. O iodo evaporou também? Não. É um processo físico. É um fenômeno físico. Certo? Então a letra E também não. F, a digestão dos alimentos aqui, ó. Eu tomei café, eu merendei, estou fazendo minha digestão aqui. O que sai lá embaixo, nas minhas fezes, sai igual que eu comi. É o mesmo pão, é a mesma carne, é o mesmo arroz, é a mesma banana, é a mesma tomate. Não. Você vê que é uma coisa totalmente diferente. Então aí é uma reação química. Certo? A gente está fazendo essa reação química aqui dentro. Ó. Transformação. Certo? Transformação. Certo? Como eu falei, olhe para ver, é tudo diferente que sai. Certo? Então, aí é uma reação química. Então, pessoal, só correta é a letra A letra C e a letra F. Ok? Aí vamos para a terceira. Aí ele pergunta, o que é uma equação química? É uma representação gráfica da reação. Certo? Uma equação química, ó, aqui, ó, vou mostrar isso daqui para você. Ó, é uma representação gráfica. Certo? É uma representação gráfica da reação química. Aí ele diz, dê um exemplo. Você, olha aqui, você pode dar o exemplo variável, você tem aí, ó. Você tem vários, diversos aí no seu livro. Qualquer exemplo, ó. Como esse daqui que eu tenho, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, a água, o hidrogênio, o oxigênio, tá vendo? Esse aqui, então, é uma representação gráfica, é uma equação. Né? Uma equação. A quarta questão, aí diz, examine esta equação. Aí você tem a equação abaixo, né? O cloreto, ó, 2, né? 2 moléculas de cloreto de ácido clorídrico, mais o zinco. Aí tem uma seta indicando a direção da reação, aí cloreto de zinco, mais o hidrogênio, né? Ó. Tá aqui, você tem aí do seu cadernozinho aí, ó, na quarta questão. Tá vendo ele aqui, ó? Na quarta questãozinha aí, ó. Ok? Ao que é que ele pergunta pra gente? Na letra A, indique quais são os reagentes e os produtos. O reagente aí, pessoal, é aquele que fica antes da seta. Então, eu olhando aqui para a seta, eu estou vendo que ele fica do meu lado esquerdo, né? Que é o caso do ácido clorídrico mais o zinco. Aquele que tem HCl mais Zn, certo? Então, esse do lado esquerdo da seta, que fica atrás da ponta da seta, aí são os reagentes, aquele que vai reagir para formar a nova substância. Então, o reagente é que reage. Eu vou reagir. Aí ele pergunta, e os produtos? Quais são os produtos? É aquele que fica no fim da seta, que a seta está apontando. Aqui no caso é o cloreto de zinco, o ZnCl, mais o hidrogênio, gás hidrogênio. Certo? Então, aquele que fica depois da seta é o produto, que fica antes da seta é os reagentes. Muito bem, tenho certeza que vocês acertaram aí. Na letra B, de bacana como vocês, né, gente da maior expressão, explique o que a seta entre os dois membros indica. A seta está indicando o sentido da reação. Nesse caso aqui que eu estou vendo, né, ela está aqui, ó, da minha esquerda para a minha direita. Está dizendo que o sentido é para lá, ó, né, para lá, para a minha direita, certo? Então a seta indica o sentido da reação, ok? Aí na letra C de Cristo, né? Aí diz de casa, né? Como as nossas professoras falavam, ser de casa, que bacana, que saudade. Explica o significado do sinal que aparece no final da equação, né? Esse sinalzinho aí, ó, no hidrogênio apontando para cima, ó, certo? A flechazinha, igual aquele corredor apontando, né? O cara lá da Jamaica, né? Corre que só um raio. Né? Aquela seta indica que o gás está se desprendendo, certo? Aqui o hidrogênio está indo embora, está se desprendendo, está evaporando,
certo? Então essa seta indica que o gás, ó, evaporou, certo? Foi embora. Ok? Tem a quinta questão, tá aqui. A quinta questão diz o seguinte: como se pode saber que uma reação química ocorreu? Eita, como é que ocorreu aquela reação química ali? É quando ela muda de qualidade ali, ó. A mudança de cor, vamos dizer, era azul, virou amarelo, laranja. O odor, o cheiro, né? Quando você bota ali um detergente misturado, aquele cheiro, então houve uma reação química. Olha, que eu falei nesse instante, a liberação de gás, a liberação de calor, há uma explosão, certo? Então tudo isso aí é uma reação química. Ok? Subentendido aí, tomara que tenha acertado todas, né? Que eu tenho certeza. O que a gente está plantando hoje é para o ensino médio. Viu? Aguarde isso aí. Você vai chegar no ensino médio, próximo ano, se Deus quiser, e vai dizer bem que a Aécio falou. Ó, eu estou vendo um professor aqui de química, né? Falando, você vai ter uma matéria só de química o ano todinho, certo? E só de física o ano todinho. É só de biologia do ano todinho ali, certo? Então, e se você for com esse material, com essa base, com esse alicerce, você vai ter pouca dificuldade. Olha o que eu estou lhe dizendo, pouca dificuldade, ok? Que lá não é brincadeira não, viu? Lá é coisa, bicho pega mesmo. Ó, pessoal, agora a gente vai para as questões que eu mandei para vocês da quinta-feira, né, de ontem, do dia 13, né, do dia de Nossa Senhora, né, para a gente tirar dúvida, né, e adquirir mais conhecimento. Isso é que é uma bacana para a gente. Adquirir não é só escrever, não, é adquirir conhecimento. Aí como é que a gente aprende? Fazendo, refazendo. Quando eu dava aula de matemática, né, eu disse para os alunos, como é que você aprende? Fazendo, meu irmão. Fazendo, errando, vai, você acerta. Aí lá atrás tem a resposta, olhe, aí você vai e tenta fazer igual aquela resposta lá atrás. Né? Se você ficar só olhando fazer, você não aprende nunca. Né? A gente aprende também com nossos erros também. Certo? Então você procure fazer, que vai só melhorar. O próximo ano você não vai ter Aécio mais não. Né? Esses professores aí não, você vai ter outros professores, vai ser outras coisas diferentes. Então você tem que levar os conhecimentos, saber que chegou lá, ó, a ponto de bala mesmo, com vontade de querer mais ainda. É um complemento. Ok? Então faça, não deixa a preguiça tomar conta, porque preguiça é pecado. Certo? Ó, na primeira questão da página 166, certo? 166, diz o seguinte, ó. Faça o balanceamento das duas equações químicas abaixo e depois indique qual o tipo de reação que cada uma representa, se é de síntese, se é de análise, simples troca ou dupla troca, certo? Ou dupla troca. Então, na letra A, nós temos essa fórmulazinha aqui, né? Ó, aqui, ó, Hg, que é o mercúrio, ó, o oxigênio, Hg e o oxigênio, aqui é o óxido de oxigênio. Aí, nesse caso aqui, ele se transformou, houve uma decomposição, ele se transformou em hidrogênio e oxigênio. O que é que a gente, naquele balanceamento, a primeira coisa do balanceamento que eu falei para vocês é o quê? Não se muda o índice, a atomicidade. Esse númerozinho pequenininho aí, ó, lá embaixo, pessoal, aí embaixo, aqui, ó, certo? Não mexa nesse danado não, porque senão a fórmula, certo? Não vá mexer nesse aí, senão vai ter outro tipo de fórmulazinha aí. Você não vai formar o composto que ele quer, não. E o que é que eu vou mexer a esse, pelo amor de Nossa Senhora? Você vai mexer só no coeficiente. O número que vai ser colocado na frente, o número grande. Olha, outra coisa. Sempre números inteiros. Não pode negócio de 2,5, 1, nada. É o número inteiro. Já facilita a nossa vida. Ok? Então vamos lá. Olha, nesse caso aqui, o que é que você tem? Você só tem um átomo de hidrogênio e um de oxigênio. Ótimo. Do outro lado, eu tenho um átomo de hidrogênio e 2 de oxigênio. Então, nesse caso aqui que vocês veem, né, nós temos só um átomo de mercúrio, um de oxigênio. Aqui eu tenho um de mercúrio e 2 de oxigênio. Então, nesse caso aqui,
não está balanceado. A gente tem que balancear, colocar aqueles coeficientes ao lado, né, do símbolo aqui, para que ocorra o balanceamento, um lado ser igual ao outro, é o que diz a lei de Lavoisier. Né? A soma dos produtos lá do reagente tem que ser a soma do produto, certo? Aqui não pode, a massa ela tem que ser constante, né? Nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então aqui, para que eu tenha aqui também 2 oxigênio, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou colocar um 2 aqui em cima, ó, certo? Eu vou colocar um 2 aqui do lado, ó. Pronto, aqui o 2 aqui, tá vendo? Ó? Coloquei o 2 aqui, ó. Mudei até a caneta. Lembre que a gente multiplica o coeficiente pelo índice. Então aqui eu tenho o que agora? 2 vezes 1 aqui. Eu tenho 2. Né? Agora aqui eu tenho 2, ó. 2 mercúrio. Agora 2 vezes 1 aqui. Agora eu vou ter o quê? 2 átomos de oxigênio. Muito bem, 2 átomos de oxigênio. Ótimo, mas aqui eu só tenho 1 de mercúrio, né? E aqui eu tenho 2 de oxigênio. Então esse daqui equilibrou com esse, né? Houve agora aqui ó, um equilíbrio, porque eu tenho 2, aqui eu tenho 2. E agora o que é que eu vou fazer com esse mercúrio? Vou colocar, qual é o número que multiplicando por 1 vai ser 2, vai ficar igual ao anterior? É um 2 aqui, ó. Certo? Então aqui eu vou colocar um 2, multiplicando por 1 que está aqui, ó. Lembra, 1 aqui não precisa aparecer. Certo? A mesma coisa que aqui tem 1 também, ó. 1 vezes 2 é 2, mas não precisa aparecer. É igual a matemática. Não precisa aparecer 1x. Para que isso? X igual a 2, né? 1x igual a 2. Não precisa. Então aqui eu tenho 2 vezes 1, vai ser 2. Certo? Então agora, ó, tá tudo equilibradozinho, ó. Vamos lá. 2 mercúrio, 2 átomos de mercúrio, 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Então agora a gente tem um equilíbrio, né? Um balanceamento. Aí o que é que ele pergunta? Qual é o tipo de reação? Qual é o tipo de reação aqui? Aqui você viu que a gente tinha o óxido de mercúrio e ele foi decomposto em mercúrio e oxigênio. Depois a gente vai falar dessa aula mais detalhada. Então aqui é de análise ou decomposição. Coloca aí análise. Você tem um nomezinho aí na questão. Análise ou decomposição. Porque ela se decompôs. O óxido de mercúrio se transformou em mercúrio mais oxigênio. Olha, na letra B, o que é que a gente tem na letra B? Nós temos o ferro, né? A gente tem ali as letrinhas, essas letrinhas que você está vendo entre parênteses, S é sólido, né? O O ali aquoso, se tiver o G ali, ó, gasoso, se tiver o L, líquido, aquela substância que está reagindo ali é líquido, é gasosa, é sólida, certo? Então aqui nós temos, ó, o ferro mais o ácido clorídrico, olha aqui, ó, reagiram e formaram a seta dizendo, ó, olha aqui, ó, cloreto de ferro mais hidrogênio. Né? Ele formou o cloreto de ferro mais o hidrogênio. Se você analisar aqui, eu vou colocar um pouquinho abaixo, nós temos um ferro, um átomo de ferro, tá vendo? Ó? Tá vendo que ali só tem um e do outro lado também só tem um, depois da seta. Se você analisar, eu tenho apenas um hidrogênio. E do outro lado é essa, ó, mais um hidrogênio. Então até aí está tudo equilibrado. Agora vamos para o cloro, porque a gente tem 3 elementos aqui, ó. O ferro, o hidrogênio e o cloro. No caso do cloro, no primeiro, no reagente, eu tenho apenas um átomo de cloro. Lá no produto, né, depois da seta, eu tenho 2 átomos de cloro. Certo? Então está desequilibrado ali. Então eu tenho que balancear. A mesma quantidade de reagente tem que ser a mesma quantidade de produto. Não se perde. Nem ganha e nem perde. Tem que ser a mesma quantidade. Ok? Então, nesse caso aqui, o que é que a gente vai fazer? Para a gente ter no primeiro membro 2 cloro. Colocar esse, o 2 ao lado do hidrogênio. Olha aqui, ó. Colocando 2 ao lado do hidrogênio. Por que AS? Quando eu multiplicar, ó. 2 vezes 1 aqui, ó, do hidrogênio, vai ser 2.
Quando eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 1 aqui, ó, do cloro, também vai ser 2. Certo? Esse número aí que a gente chama de coeficiente, ele vale para os dois elementos que está aí. Ótimo. Ó, o ferro continua aqui com 1. Agora vamos ver. Do outro lado eu tenho um ferro. Do outro lado de cá também eu tenho um ferro. Do outro lado do produto eu tenho 2 átomos de cloro. Do outro agora eu tenho 2 átomos de cloro. Eita, danou-se. O que foi? Olha, agora o hidrogênio do lado do produto ele só tem 1. E do lado do reagente ele tem 2. E agora, o que é que eu tenho que fazer, meu Deus? Ah, então me lembrei. E você também lembrou, que eu tenho certeza. Professor, coloca aí do lado do hidrogênio, desse nosso camaradazinho, o 2. Ah, é mesmo, rapaz, ó, o 2. Né? E se o senhor multiplicar 2 vezes 1 do índice, ele vai dar 2. Pronto, ó. Aqui eu tenho 1, só vou colocar aqui bem rapidinho. Né? Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. É uma bagaceira, mas dá para ver aí. Ó. O ferro, 1 átomo de ferro. Olha, o hidrogênio, 2. O cloro, 2. O ferro, 1. E o cloro, 2. E agora o hidrogênio também, 2. Então agora todos estão o quê? Balanceado. Ótimo. Agora a reação está perfeita. Ok? Então, para lembrar vocês, não se mexe nunca no índice. Não se coloca números com fraçãozinho, com números decimais. Tem que ser números inteiros. E a gente só pode mexer aonde? Nos coeficientes. Você pode para 2, para 3, para 4. E se chama por tentativa. Você vai ver outros métodos, mas lá no ensino médio. Não vamos quebrar a cabeça agora não, lá no ensino médio. Muita coisa de química e física você vai ver mais detalhes lá no ensino médio. Né? Mais aprofundado, mais no ensino médio. Mas você levando, como eu falei no começo da aula, essa bagagem, esse alicercezinho já vai melhorar. Sua casa não vai cair. Né? Se você levantar sua casa, né? É a Bíblia que diz também, se você levantar a casa sem ter um alicerce, a casa desmorona, mata todo mundo. Agora, se você faz um alicerce, uma base bem feita, você levanta um prédio. Você não vê aqueles engenheiros maravilhosos, né, que estudaram, oh, coisa bela, né, faz aquele alicerce, aí levanta aquele prédio de 150, 200 andares, aquelas torres, e balança, mas não cai, como dizia o programa de humor do meu tempo, né, há 30 anos atrás. Né, balança, mas não cai, ok? Então, pessoal, vamos agora para a segunda questão. Né? Segunda questão nós temos aqui, ó. Vamos tentar balancear a equação da reação abaixo, né, do motor movido ao álcool, né, ali falando tudo, né, e ele coloca essa equação aqui, ó. Aqui vocês têm, né, ó, C6H2O, né? Aqui nós temos O2 mais CO2, né, o dióxido de carbono, mais a água. Né? Então, a gasolina ali, o combustível ali, quando ele queima, né, uma reação com o oxigênio, ele vai produzir o quê? Dióxido de carbono, aquela fumaça dos canos, e vai produzir água também, vai produzir outros elementos ali também, energia, calor, né? Então vai produzir. Então aqui, como é que a gente vai balancear? Eita, rapaz, aqui o negócio pegou. Olha, do lado do reagente, vamos começar em partes, para ficar bem legal. Nós temos o carbono. Qual é o número lá embaixo do carbono? 2 AS. E do outro lado? 1. 1. Quando não tem nada, é 1. Tem 1. Não está balanceado. Olha, o hidrogênio, ele tem 6. 6 átomos de hidrogênio. Do outro lado, ele tem o quê? 2. Né? Tá faltando 4 aí, pessoal. O bicho está pegando. Olha, do lado do reagente nós temos um oxigênio, aí você tem um sinal de mais, você tem que unir os dois, somar os dois, ó. Um do primeiro, antes do sinal de mais o 2 do segundo, depois do sinal de mais. 1 mais 2, 3 oxigênio. Do outro lado, o que é que a gente tem? 2 oxigênio
né, do dióxido de carbono, com mais um da água, 3 também. Então está equilibrado. O que é que está desequilibrado aqui? O carbono e o hidrogênio. Então, para que esse carbono, vamos lá para o produto, para que esse carbono fique com 2 igual ao primeiro aqui do reagente, o que é que a gente tem que fazer? É só colocar o 2 aí do lado. Eita mesmo, ó, pronto, coloquei o 2 ali aqui do lado. Ó. Quando eu coloquei o 2 aqui, ó, multipliquei por 1 que está aqui, multiplicando por 1, então vou ficar com 2, ó, pronto. Equilibrou. Só que é o seguinte, esse 2 que eu coloquei ao lado do carbono, eu vou multiplicar pelo oxigênio. 2 vezes 2 aqui, 4. Eita, danou-se. 4. Com mais um que eu tenho lá, 5. E do outro lado eu tenho 1 mais 2, 3. Né? Que eu tenho que somar os 2 que estão no reagente e os 2 que estão no produto. Certo? Não posso ficar 1, não. Aqui nada. Tem que somar. Certo? E agora o que é que eu tenho que fazer? Olha, eu vou agora para a nossa querida água, depois do hidrogênio. Depois a gente vai voltar lá para ver. Certo? Fazer as continhas. O hidrogênio, ele tem, no primeiro membro, lá no reagente, ele tem 6. E lá no produto ele tem 2. Olha, 2 átomos de hidrogênio. Qual é o número que eu colocando ali na frente do hidrogênio, multiplicando por aquele 2 lá do rodapézinho, vai dar 6. Olha, eu escutei alguém lá atrás gritando 3 AS, que beleza, caba bom, gente bacana. 3 vezes 2, bacana. 6 AS, que o professor de matemática me ensinou e eu não erro mais nunca, rapaz. Que eu aprendi tabuada, ô cabra bom, esse é bacana, esse tem futuro. Pronto, 6, pronto. Vamos lá agora ver aqui, vamos baixar aqui, ó. 2 do carbono, baixamos aqui, ó. 6, ó, eu estou baixando aqui, ó. 6 do hidrogênio. Aí agora eu vou multiplicar. Certo? Agora eu vou multiplicar esse 3 que está aqui pelo oxigênio aqui, porque ele vai valer para a água também, o H2 e o O. Então, 3 vezes 1, 3. Olha, eu vou somar esse 4, certo? Do dióxido de carbono, mais esse 3 da água, vai ser o quê? 7. Ok? Vai ser 7. Olha essa, agora o bicho vai pegar. Por quê? Porque lá do outro lado eu só tenho um oxigênio. Tá vendo aqui? Eita, aqui o meu papel tá todo cheio agora. Tá igual o celular, daqui a pouco vai dar um pane aí. Ó. Olha, aqui eu tenho 1, com mais 2 aqui, 3. E do outro lado essa eu tenho 7. Certo? Onde é que eu vou? Se eu colocar aqui, na parte do C2H6O, aí vai começar a complicar. Eu vou lá no oxigênio, no O2. Qual é o número que eu não posso botar 2 vezes 2, 4, com mais um 5, eu tenho 7 do outro lado, mas aqui aí o 2 não vai dar, certo? Porque se eu colocar um 2 ali, vai 2 vezes 2, 4, com mais um do CHO, vai ser só 5, do outro lado eu tenho 7. Aí eu digo, pronto, na tentativa, vou colocar aqui um 3, ó. Pronto, 2 vezes 3, olha aqui, eu tenho 3, ó. Tá vendo, ó? 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, né? A ordem dos tratores não altera a construção, né? 3 vezes 2, 6, pronto. Com mais um que tem aqui, AS. 6 mais 1, 7. Pronto, tá aí balanceado. Ok? Está aqui balanceado. Então, como é que eu vou balancear aí, ó? Na frente do oxigênio, né? No reagente, você coloca o número 3. Aí depois da seta, no dióxido de carbono, na frente você vai colocar o número 2. Aí mais, na água, H2O, você vai colocar o número 3, certo? Então aí você vai balancear. Você vai multiplicar pelos índices e você tem o seu balanceamento aí, ok? Que beleza, hein? Bacanas. Felicidade, gente boa. Agora vamos aqui para a terceira questão, né? Aqui a segunda a terceira questão diz o seguinte: na estratosfera
né, o gás oxigênio é transformado em ozônio através dos raios ultravioleta. Né? O ozônio, essa camada azul que fica lá em cima, por isso que diz a Terra é azul, é porque quando a luz do sol bate nesses vapores, né? Aí, ó, aparece aquela cor maravilhosa, azul. Então a camada de ozônio é o nosso protetor solar natural. Nós temos os artificiais, né? Esse que a gente compra, né? Mas ele é o quê? O protetor, né, natural da gente, não é só dos seres humanos não, dos outros animais, né, das plantas, até mesmo da água, para não evaporar tanto, né, o nosso grande protetor. Então aqui diz o seguinte, o O2, né, o O2 ele forma o O3, ó, certo? O O2, né, com os raios ultravioleta, ele vai formar o ozônio, O3. O que é que ele diz pra gente aqui? Vamos lá. Escreva a equação química balanceada que representa isso aqui. Pronto, tá aqui, ó. Ok, ó. O2, né, reagiu aqui e formou O3. Bom, olha aqui. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. Aqui eu tenho o quê? 3 átomos de oxigênio. E agora, José, o que é que eu vou fazer? Né? E agora? Se eu colocar aqui um 2 na frente do O2, vai ser 2 vezes 2, 4. Se eu colocar um 2 aqui, vai ser o quê? 2 vezes 3, 6. Né? Vai dar errado. Mas se eu colocar aqui um 3 aqui na frente, trocar de caneta para ficar melhorzinho aqui, ó. Se eu colocar aqui um 3, né? Ó, 3 vezes 2, 6. Ó, porque você viu que eu já tentei com 2 e eu não consegui. Porque quando eu multipliquei 2 vezes 2, deu 4. Lá do outro lado, 2 vezes 3, 6. Né? E se eu colocasse um 3 lá, 3 vezes 3, 9. Não vai bater. Né? A conta não vai bater de maneira alguma. Então aqui eu tenho 3 vezes 2, 6. Pronto. Do outro lado, qual é o número que eu multiplicando aqui por 3 vai dar de novo 6? Olha ele gritando lá atrás. Essa é 2. Pronto, número 2. 2 vezes 3, 6. Tá aí balanceado. Ó, tá vendo? Ó? Então aqui você vai colocar um 3 na frente do oxigênio, do átomo de oxigênio. Você multiplicando vai dar 6. E aqui você vai colocar 2. 2 vezes 3, 6. Tá vendo? Ó? Na frente do ozônio. Então assim a gente vai balancear a questão número 3. Né? A questão número 3. Olha, aqui nós temos uma figura, né? É o gás, esse gás da gente, né? O gás butano está ali fazendo a comida da gente. O que é que ele diz mais adiante? Para a gente escreva a equação balanceada representada essa equação. Aí ele diz, ó, o átomo de carbono aparece com cor cinza, né? Tá aqui o átomo de carbono, o oxigênio de cor vermelha, né? O hidrogênio de cor branca. Então aí o que é que ele vai apresentar? Olha, no primeiro caso aqui, quantos carbonos você tem aqui? Quantos átomos? Eu tenho 1, 2, 3. Pronto. Eu coloquei, ó, 1, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, 1, são 3, ó, C3, tá vendo? Agora aqui nós temos o branco, ele diz que é o hidrogênio. Quantos hidrogênios você tá vendo aí ligado ao carbono? Né? Formando ali com o carbono ali essa substância, essa moléculazinha. Aqui é só 1 em cima, 2, 3, embaixo mais 3, 6. Do ladinho assim, ó, eu tenho mais 2, faz 8. Pronto, tá aqui, ó. Aí de onde é que vem esse 3 aqui, do carbono? Olha, veio essas 3 bolinhas cinza. Se fosse 4, eu colocaria 4. Se fosse 8, eu colocaria 8. Essa aqui é o hidrogênio, porque ele está dizendo aqui hidrogênio. Né? Esse hidrogênio, por que é que tu colocou 8? Porque eu estou vendo 8 bolinhas brancas, tá vendo? Se fosse 2, eu colocava apenas 2. Ok? Pronto, eu já formei a primeira composição desse reagente aqui. Vamos para a segunda? O que é que ele diz para a segunda? Olha, o oxigênio é vermelho. Você lembra que a molécula do oxigênio ele é formada por O2, falando na estante do oxigênio, né, que forma o ozônio. O2, porque são 2 átomozinhos, né, unidos para formar o oxigênio.
esse oxigênio aqui, ó. Então, quantos oxigênios nós temos aqui? Que ele fala oxigênio, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Está aqui, ó. Certo? 5 oxigênio. O2. Por que o 2 aqui? Porque ele vem 2 átomos de oxigêniozinho. E ele formou, ó, 5 moléculazinhas. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4. Esses 5 vem dessas 5 moléculazinhas aqui, ó. Aí do outro, por que aqui O2? Porque ele vem 2 átomos juntos, tá? Aqui, ó. 2 átomos juntos. Aí aqui nós temos a seta. Eu tô acompanhando essa setazinha aqui. Olha, agora eu tenho, de novo, o oxigênio e o branquinho, que eu me lembro, é o hidrogênio. Aí eu tô vendo, e vocês anotem aí, que oxigênio com 2 hidrogênio. Isso forma o quê? A molécula da água, H2O, tá vendo? Então aqui eu tenho 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Como aqui, quantas moléculas eu tenho aqui? Lá vamos. 1, 2, 3, 4. Pronto, são 4. Tá aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei 4zinho aqui, ó. Por que aqui? H2, porque em cada molécula você tem 2 hidrogênios, tá vendo? Na primeira, olha só o primeiro de cima. Eita, 2 branquinhos. Pronto, H2. Ah, e quantos vermelhos você tem? 1. Pronto, só um aqui, ó. Tá vendo? Então eu formo uma molécula de água, H2, porque é só 2 hidrogênio e 1 de oxigênio. Aí é porque aqui vem esse 4 aqui, porque você viu que são 4 moléculas de água. 1, 2, 3, 4. Ok? E nessa reação que foi liberada, além de formação de água, tá aqui do lado, nós temos carbono mais o hidrogênio, né? Carbono mais o oxigênio, formando o quê? Só que esse aqui é o monóxido de carbono, formando o dióxido de carbono lá dos carros, aquela fumaça, né, que pode causar danos à nossa saúde, até a morte, ok? Então aqui nós temos, ó, o cinza é o carbono, tá? Aqui eu coloquei, ó, o C. Ah, eu tô vendo ali carbono, é C. O vermelho é o quê? É o oxigênio, representa o oxigênio. Então coloca, ó. Ah, eu coloquei aqui, ó, C. Coloquei aqui o oxigênio desse jeito. A representação que eu tô vendo ali, ó, naquele esquema. Agora eu digo para vocês, quantos dióxidos de carbono, quantas moléculas formadas vocês estão vendo ali? Eu estou vendo 1, 2, 3. Pronto, então eu vou colocar um 3 aqui na frente. Estou colocando aqui de novo, aqui na frente, tá vendo? Esse 3 quer dizer a quantidade de moléculas que aparecem. 1, 2, 3. Agora vamos lá. Não olhe para as outras moléculas, não. São 3, a gente já sabe. Agora olhe só para a primeira. Quantos átomos de carbono vocês estão vendo? Maestro. Pronto. Olha aqui, ó. Vai ficar apenas um aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha ele aqui, ó. Vai ficar apenas um carbono aqui. Por que um carbono, maestro? Porque você só está vendo um carbono lá. Um átomo de carbono. Agora, dessas bolinhas vermelhazinhas que representam o oxigênio. Quantas vocês estão vendo nessa molécula? Eita, isso. 1, 2. Pronto, então você vai colocar O2. Se fosse 3, O3. Se fosse 5, O5. Se fosse 2 carbonos, C2. Tá vendo? Então, por isso que aqui tem 2, porque eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, está aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Está aqui a resposta da nossa quarta questão. Tá vendo? A resposta da quarta questão. É só você reparar, certo? Bacana aqui reparar o esquema e formar, certo? A quantidade de átomos, você não olha a quantidade de molécula, não. Aquele número coeficiente da frente é a quantidade de moléculas que foram formadas. Aquele número pequenininho lá embaixo, no rodapé, atomicidade, né? Ou nome bonito, atomicidade, aí você coloca a quantidade de átomos de oxigênio que está ali, de átomos de hidrogênio que está ali, de átomos de carbono que está ali. Valeu?
Ótimo. Os camarada bacana. Quinta questão. Se colocarmos um pouco de água oxigenada, H2O2, a água oxigenada, né, a 10 volumes sobre uma rodeira de batata crua, né, vamos observar uma efervescente, quer dizer, a formação de bolhas. Né, quando a gente coloca na ferida, a formação de bolha. Aqui dali é liberação de oxigênio. É liberação de oxigênio para matar, olha, as bactérias que estão ali, o que tiver ali. Né? Aquelas bactérias que elas, na presença do oxigênio aeróbicas, elas morrem. Né? As anaeróbicas não, ela, com a do teto, elas sobrevivem, elas morrem na presença do oxigênio, mas elas são mais profundas. Né? Aqueles cortes mais profundos, então na hora a carne, a gordura cobre elas ali. Então ela se protege do oxigênio. Então a gente quando leva o copo vai colocar água oxigenada aqui, ó, é para matar aqueles danadozinhos ali, ó. Né? Serve uma efervescente por causa da transformação da água oxigenada em água e liberação de oxigênio. Aquelas bolhas, eu falei, aquelas bolhas. Escreva a equação balanceada e representada na equação. Essa reação é de síntese ou de análise? Certo? Então, no caso aqui da quinta questão, que eu misturei aqui, né, fazendo aqui com vocês, então nós temos aqui, ó, né, H2O2, isso aqui é o quê? A água oxigenada, né? Olha, reagiu, tá aqui a seta dizendo, nessa reação aqui houve o quê? Análise, decomposição, certo? Então ela houve análise, decomposição. Se ela se decompor, né, quebrou ali, ela vai surgir o quê? Ó, H2, oxigênio, e aqui o caso do H2, é a água, a molécula da água, e aqui o oxigênio, certo? O O2, o oxigênio. Então a moléculazinha da água oxigenada, houve a quebra, né, a decomposição, a análise dela, e surgiu água como produto, e surgiu o oxigênio. Agora a gente vai ver aqui. Vamos ver no balanceamento. Né? Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Do outro lado, vocês estão vendo o que no rodapé? 2 hidrogênios. Muito bem. Olha, aqui a essa eu estou vendo 2 oxigênios. Tá vendo? Eu estou colocando assim, ó. Olha, 2 oxigênios. Vamos ver lá do outro lado? Lembre que a quantidade de oxigênio que tiver no produto é para somar. A quantidade de oxigênio ou hidrogênio, seja lá o que for, do reagente é para somar. Então aqui eu tenho 1 da água com mais 1 do oxigênio. Eu tenho 3. Olha. Certo? Eu tenho 2 aqui, 2 aqui, eu tenho 2 aqui, eu tenho 3. Está balanceado? Não, que era para dar 2 e 2 de um lado e 2 e 2 do outro. Né? Então não está balanceado. E agora, José? José para onde? Né? Então vamos lá, o seguinte. Né? Eu vou colocar aqui para facilitar a nossa vida. Né? Eu vou colocar aqui um 2 na frente dessa água oxigenada aqui, ó. Um 2. Né? Para ver. Então eu multiplicando essa água oxigenada aqui, né, o índice pelo coeficiente, agora vai ter o quê? 2 vezes 2 do hidrogênio, agora eu tenho 4, certo? 2 vezes 2 do oxigênio, agora eu tenho 4, tá vendo? Eu fiz isso aqui, ó, né, parece a minha cara, né, mas fez assim, 2 vezes 2, 4, porque agora eu coloquei um 2 aqui, é tentativa, certo? Isso não vem com passo de mágica não, é tentativa, é raciocínio, é tentar, meu amigo, né? Se você não tentar, né, se a menina quer namorar com você, o menino, você não vai sair do canto. Né? Vai ficar só na tentativa. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Ótimo. Agora do outro lado. Eita, rapaz. Do outro lado eu tenho só 2 hidrogênios. Eu vou colocar também um 2 aqui. Agora 2 vezes 2. Eu vou apagar esse 2 aqui e colocar um 4. 2 vezes 1 da molécula da água aqui do oxigênio. 2 vezes 1 agora vai dar 2. Né? Com mais 2 ali que eu tenho, não vai ser mais 3. Ó. Vai ser 4. Pronto. Olha aqui.
Eu tenho agora, ó, 4 no primeiro da água oxigenada, 4 de hidrogênio, 4 de oxigênio. Aqui desse lado eu tenho, ó, 2 vezes 2, 4 de hidrogênio. Ficou bacana, ficou balanceado com o outro lá da água oxigenada. Aqui eu tenho, ó, 2 vezes 1 aqui, ó. 2 vezes 1 vai ser igual a 2. Olha aqui, ó. 2. Aqui eu tenho 1 aqui, ó. 1 vezes 2, 2 também. 2 mais 2 igual a 4. 4 daqui do produto e 4 aqui do reagente. Agora ficou o quê? Balanceado. Desculpe aí, né? Todo esse riscado aí, certo? Então ficou balanceadozinho aqui. Aqui ficou o quê? 44 de um lado e 44 do outro. Então agora ficou balanceado, ok? Então, pessoal, é tentativo que eu falo para vocês. Faça, procure fazer. Se eu errei, procure fazer. Uma dica também, vocês têm um celular aí, vocês colocam, tem professores maravilhosos, ensinando balanceamento, reação química, os modelos atômicos. Você pode, em momentos, eu tenho 10 minutos, 20 minutos ali, né, que as aulas deles não são muito longas, não. É 8, 10, 15 minutos, 20 no máximo, eu acho. Certo? Então, aqueles 20 minutos que eu estou ali de bobeirazinha, eu vou adquirir conhecimento. Faça isso aí. Se eu fiquei com dúvida lá na distribuição eletrônica, eu vou colocar aqui para ver aqui no meu Google, né? Uns professores maravilhosos. Faça também, então pega outro livro e vá fazendo, meus queridos. E vá fazendo. Na sexta questão, após uma reação química em um recipiente fechado, certo? A quantidade de matéria aumenta, diminui ou permanece constante? Isso é a lei de Lavoisier. Né? Ela vai permanecer o quê? Constante. É a lei da conservação da massa, a lei de Lavoisier, certo? Então dentro, aí principalmente aquelas substâncias que pode desprender, né? Pode liberar gases, vapores. Então por isso que ele fez tudo dentro de um recipiente fechado, isso há mais de 200 anos atrás. Aí por isso que a gente fez agora, o balanceamento. A quantidade de reagente tem que dar a quantidade do produto. Então na hora que ele fez lá as suas experiências, queimando, seja lá o que for, ele viu que a reação, quando ele pesou, deu a mesma quantidade. A massa do reagente é a mesma massa do recipiente, do produto, certo? No recipiente fechado, ok? Aí o que é que ele diz? Ele vai ser constante, porque aí é a lei da conservação da massa. Enuncia a lei que permite responder a essa questão. A lei que permite é a lei de Lavoisier. Né? Na natureza nada se cria, nada se destrói. Né? Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se conserva, né? Permanece igual. Então essa é a lei de Lavoisier. Né? Numa reação química, a quantidade de massa dos reagentes vai ser a mesma quantidade dos produtos. Certo? Vai ser a mesma quantidade dos produtos. Não altera de maneira alguma. Sétima questão, né? Um professor colocou uma vela em cada uma dos dois pontos, em cada um dos dois pratos de uma balança. As velas tinham massas iguais. E a balança ficou equilibrada. Olha a balança aqui equilibrada. Ó. Né? Aquelas balançazinhas que tem dois pratozinhos aqui. Ó. Ok? Colocou uma velazinha aqui e colocou outra vela aqui. Ok? Então deu equilibrado. Em seguida ele acendeu uma das velas. Não importa, seja à direita ou à esquerda. Uma das velas. Para que lado você acha que a balança pendeu, né? Deslocou? Após algum tempo. Como você explica isso aí? Olha, o que foi que aconteceu? Quando ele acendeu, queimou a vela, o oxigênio que estava ali liberou gás carbônico com oxigênio. Absorvendo na queima, houve, né, a queima, a combustãozinha aqui, ele
né? O carburetorzinho, que é o oxigênio, foi absorvido ali na queima. Aí houve o quê? Liberação de gás carbônico e vapores de água. Na hora que foi liberando aí, o que foi que aconteceu? A quantidade de massa começou, de uma vela, começou a diminuir. Então, ó, a vela que estava apagada, ela, ó, desceu. Certo? Ela desceu, ela tinha mais massa, mais peso. Então, olha, enquanto que a vela que estava acesa, né, ela diminuiu porque ela perdeu para o ambiente o gás carbônico, que fazia parte da massa lá, né, fazia parte da massa, e também a água. Então, na hora que ela perdeu essa parte dessa massa da vela, o que foi que houve? A balança começou a pender para o lado. Certo? Então, aquela que estava apagada ficou mais pesada. Né? Oitava questão. Diz o seguinte. Enuncia a lei que permite afirmar que 80 gramas de hidrogênio se combina com 600. Olha, na oitava questão diz, enuncia a lei que permite afirmar que 80 gramas de hidrogênio se combina com 640 gramas de oxigênio, produzindo 700 gramas de água. Dê também a proporção entre a massa do hidrogênio e do oxigênio, certo? Olha, nesse caso aqui é o seguinte, né? A lei diz o seguinte, determinadas substâncias puras contêm sempre os mesmos elementos químicos, certo? Ela vai permanecer com a mesma proporção de massa, certo? Então, se você pegar determinadas substâncias puras, sempre ela vai ter os mesmos elementos combinados, né, na mesma proporção. Então, se você somar, aqui embaixo eu coloquei para a gente ver daqui a pouco o que ele quer na pergunta também. Se você somar aqui os reagentes, 80 com 640 vai dar o quê? 720. Então, isso ocorre que vai ter o quê? A proporção vai ser igual. É a lei de Prost, certo? Das proporções definidas. Então, a quantidade de reagente vai ser a mesma quantidade dos produtos. Não vai mudar. Aí, o que é que ele pergunta aqui? O que é que ele pergunta mais adiante? Né? E a proporções e de oxigênio, né? Determina a proporção de oxigênio. Olha, aqui nós temos 80 e aqui nós temos 640. Como é que faz na matemáticazinha lá? Então a gente vai simplificar. Eu vou cortar esse zero do 80, né? Vamos formar aqui uma fraçãozinha aqui, né? Aqui eu posso dividir, né, para ficar dividir, você pode dividir por 2, né? Vai dividindo até chegar um número que você não consegue mais dividir de maneira alguma, né? Mas aqui eu vou logo para o número 8, né? Então 8 dividido para 8 vai dar 1. 64 dividido para 8 vai dar 8. 8 vezes 8, 64. Então a proporção aqui dessa massa vai ser de 1 para 8. Então a proporção de que ele usou aqui, hidrogênio para o oxigênio, vai ser um átomo ou uma molécula de hidrogênio para 8 de oxigênio, certo? Então, nesse caso, essas substâncias, que são substâncias puras, ela vai conter sempre os mesmos elementos, certo? E vai formar uma proporção igual. Então, vai ser sempre de 1 para 8, certo? Uma molécula de hidrogênio para 8 moléculas de oxigênio. Ok? Essa para lembrar, e você vai ter no livro, né, o anunciado da lei de Prost, ou a lei das proporções definidas. Né, definida. Agora a última questão. Né, nós diz o seguinte, sabendo que 80 gramas, de novo, do hidrogênio, mais 640 gramas do oxigênio, vai produzir 720 gramas de água, H2O, certo? Então tá aqui, ó, a fórmula, 80 gramas de hidrogênio mais
640 gramas de oxigênio, isso você tem escrito aqui, viu? Na nona questão. Ela vai reagir aqui e vai formar 720 gramas de água, certo? É o produto, aqui o reagente e aqui é o produto. O que é que ele diz mais adiante? Vamos ver. Explique o que aconteceria se colocássemos 160 gramas de óleo, hidrogênio e mantivéssemos a mesma quantidade de água, certo? Então, 640 gramas de... a mesma quantidade de oxigênio, perdoe. Viu? A mesma quantidade de oxigênio. Aqui, eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Ó? 160 gramas de hidrogênio, porque se a gente colocar 160 gramas aí nessa fórmula aí, era 80, agora passou para 160. Porque para a lei de Proust é proporcional. Como é? Se ele aumentou era 80 e ele aumentou para 160, dobrou, não foi? Então ele tinha que dobrar também da água. Ele tinha que dobrar da água. A água é 640, ia para 1280. Certo? 1280. E o produto seria o quê? 1440. Certo? É aquele negócio para a gente fazer um bolo. Vamos dizer que eu uso 2 xícaras de farinha para formar um. Se eu quiser fazer 2 bolos, 4 xícaras para 2 bolos. Se eu quiser fazer 3, 6 xícaras para 3 bolos. E assim sucessivamente. Aí o que é que ele diz? Né? Explica o que vai acontecer aqui. Olha, nesse caso aqui vai ser o seguinte. A reação, apesar de ter aumentado ali, vai acontecer a mesma coisa. Ela vai apresentar 720 gramas de água, certo? Então ela vai apresentar 720 gramas de água. Oxe, Anderson, mas não aumentou, dobrou o número de hidrogênio? É o seguinte, apesar de ter dobrado, esses 80 que passa daquela fórmula anterior, 80 de hidrogênio, mais 640 de oxigênio, formou 720 gramas de água. Certo? Ele aumentou, mas deixou a mesma quantidade de oxigênio. Então vai formar 720 gramas de água. Então você coloca aí, vai formar 720 gramas de água. E aí, se e do hidrogênio, o oxigênio está normal. 640, ele vai ter 640. Ele disse que era para manter. Agora, o hidrogênio, 80 gramas de hidrogênio aumentou para 160. E agora? Esses 80 aí vai sobrar. Certo? Você coloca lá 80 gramas de hidrogênio. Sobrou, meu amigo. Ficou lá. Sobrou. Tá lá sobrado. Não vai reagir com nada ali. Certo? É como se fosse o seguinte. Vamos dizer que ali nessa sala aqui, eu tenho 3 cadeiras. E tenho 3 pessoas. 2 pessoas para sentar. Certo? Eu tenho 3 cadeiras e 2 pessoas para sentar. Aí, senta. A pessoa, senta. Sobrou uma cadeira. E aí, o pessoal deixou de sentar? Não. Eles vão sentar, vão se acomodar naquelas 2 cadeiras e aquela outra cadeira ali, ó, vai ficar sobrando, vai ficar lá. Certo? Vai ficar no excesso dela lá. A mesma coisa aqui. Aqueles que formaram as 720, que eles só precisavam de 80 gramas de hidrogênio, vai se juntar aqueles 640 gramas de oxigênio e vai formar as 720 gramas de água. Aquela que ele mandou colocar mais, né, 80 a mais, vai sobrar. Não vai entrar na reação. Não vai entrar na reação. Certo? Aí podia ser do oxigênio, não vai entrar na reação. Aquilo que está acima não entra na reação. Certo? Vai ficar lá. Não entra de maneira alguma. Ok, pessoal? Eu acho que deu para tirar alguma dúvida. Qualquer coisa, você lê o texto do livro. Como eu falei para você, eu dei uma olhada também nas aulas bacanas dos nossos professores que tem de química, que você vai precisar muito. Certo? No primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, você vai precisar muito no Enem, e você indo com essa base, é difícil? É.
Se eu disser para você que é uma beleza, não é. Principalmente vocês que estão pegando agora a primeira vez. Né? Por isso que se eu falo para vocês, é a base. Né? Imagine como você estiver levantando, né, as paredes dessa base. Okay? Então, muito obrigado pela atenção. A benção, né, um abraço carinhoso, a benção de Jesus para vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. E Ele vai querer, porque a gente só está fazendo o que é bom. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço na família. Okay? E participe. Certo? Participe. Dê uma cutucada naquele colega que não quer participar. Participe. Porque isso é seu futuro. Não é só comigo, né? Com todos os nossos queridos e amados professores. Né? A gente vai adquirindo nossos conhecimentos desde lá do primário. Desde o dia que a professora mandou fazer aquela ligaçãozinha das letras, dos números, com aqueles balãozinhos ali. A gente está somando nossos conhecimentos. Hoje você soma o sexto, sétimo, oitavo, nono. Aí amanhã você vai somar. Estou dizendo amanhã é os próximos anos do ensino médio. Aí você vai somar todos esses conhecimentos para colocar você numa universidade. E dessa universidade colocar você dentro do seu trabalho, do seu futuro, da sua carreira. E Deus vai lhe abençoar. Tchau, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele vai querer. Porque a gente só está fazendo, como eu falei anteriormente, o que é bom.